Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Monumental Podcast. Que quem está falando é o Eduardo, jornalista e dono da página Analisa Vasco. E junto comigo, como sempre, estão os queridos Pedro e Marcos, mas a gente também vai estar acompanhado aí dos queridos Bruno, Carlos e Jimmy. Antes de apresentar todo mundo, sempre fica aí a indicação de seguir o Monumental Podcast em todas as suas redes sociais. A gente está no YouTube, no Spotify, no Twitter, sob esse arroba aqui, ó, aqui de baixo. Monumentalcast, beleza? Então, fiquem ligados, a gente sempre publica conteúdos exclusivos para cada rede, sempre bom acompanhar em todos os lugares que a gente está. Bom, sem mais delongas, vamos ao papo. Passo a palavra primeiro aqui para o querido Pedro. Muito boa noite, irmão. Fala galera, beleza? Agradecendo aí mais uma vez essa participação com essa bancada aí incrível. Marcos, hoje a gente está rodeado de amigos, né? A gente tá aí com o vulgo Vascão, que já é, cadeira cativa aqui. Hospício também, gente finíssima, parceiro aí de longa data. Prazer estar conhecendo o Jimmy da Bundesliga Insider. Já acompanhava ele no Twitter, mas não sabia que ele era tricolor, até achei bacana esse fato interessante. Agradecer também pro o pessoal, né? A gente está com mais de 100 pessoas ao vivo, então, satisfação total aí estar participando hoje. É contigo, Eduardo. Vamos nessa. É isso. Agora eu convoco outro membro fixo aqui da bancada, querido Marcos. Muito boa noite, amigo. Fica à vontade. Fala galera, beleza? Sou eu, Marcos, ADM da Central do Cocão. E é mais uma noite, uma satisfação estar junto com vocês aí. E bora para mais esse programa. A gente tem um convidado aí do lado do Tricolor hoje, que também não sabia que era o Bundesliga Insider, não sabia que ele era tricolor, mas vai ser uma honra estar podendo partilhar a mesa com ele aí, essa bancada com ele, e com o Hospício e com o Vascão. Tamo junto, rapaziada. Contigo, Eduardo. Boa. Agora passa a voz aqui para o nosso primeiro convidado, querido Bruno. Muito boa noite, Bruno. Fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite em estar participando aqui com vocês, para a gente poder estar falando de Vasco. Vamos embora. É isso. Agora vamos aqui para o segundo convidado, querido Carlos. Boa noite, amigo. Fica muito à vontade aí para falar com o pessoal. Boa noite, pessoal. Carlos na área, Hospício Vascaíno aí. Vamos para mais uma live aí, falar de Vascão, muito conteúdo, muito comentário. E é sempre bom estar rodeado de amigos. E aí, honradíssimo com a presença aí do time do Bundesliga Inside, que eu sou fã de carteirinha, estou sempre acompanhando as postagens e curtindo, sempre qualidade. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. E por fim, mas não menos importante, querido Jimmy, só antes de passar a palavra, vale explicar. A galera até antecipou, mas enfim, é bom deixar bem claro, né? Ele hoje está aqui como torcedor do Fluminense, então ele vai trazer essa visão do outro lado, vamos dizer assim, para o clássico de amanhã. Boa noite, irmão. Fica super à vontade aí para se apresentar. Bom, Eduardo, todo mundo aí que me recebeu tão bem. É um prazer falar com todos vocês, com todo mundo que está acompanhando aí o podcast. O convite chegou aí, né? Bem diferente do que eu costumo participar. Não costumo aparecer muito como torcedor do Fluminense, mas obviamente é algo que eu acompanho muito, né? Tricolor apaixonado e hoje aqui no território vascaíno para falar um pouco do jogo que está vindo aí. Mas de coração, muito obrigado pelo convite. Eduardo é um antigo amigo meu e vamos nessa, vamos nesse papo aí. É isso. Bom, todo mundo devidamente apresentado. Vamos dar início aos assuntos, só que antes, vamos fazer as coisas do jeito certo, a moda antiga aqui do podcast. Vamos para a vinheta. É isso. Bom, para iniciar o papo, vamos cada um dar uma pincelada aqui no que a gente espera desse clássico de amanhã, né? Começando aqui com o querido Marcos. Como é que você vê essa partida? O que você espera dela? Como qualquer torcedor vascaíno, a gente espera a vitória, né? Não é um jogo fácil, um clássico. Mas o importante é a gente buscar os 3 pontos.
Clássico não tem favoritismo, não tem posição na tabela, por mais que a gente está no início do Brasileirão. E bola para frente. Vamos que vamos, para cima do Fluminense e força máxima. Agora é contigo, Pedro. Fica à vontade. Cara, partida difícil. Dois times que enfrentam momentos totalmente diferentes, momentos opostos. O Vasco vinha pressionado depois do confronto contra o Nova Iguaçu, mas acabou aliviando um pouco na estreia do Brasileirão. Veio de uma partida que, por mais que tenha sido uma derrota, o time não jogou mal, relativamente foi um time que apresentou um bom desempenho, mas teve azar. Já o Fluminense vem totalmente pressionado, o Diniz sendo muito pressionado pela torcida. Conheço muitos tricolores que estão por aqui com o Fernando Diniz, não aguentam mais Fernando Diniz. Uma torcida que não espera casa cheia, né, amanhã, até como forma de protesto mesmo. A galera lá tem reclamado muito, contestado muito sobre as contratações, sobre a forma do Diniz de escalar. Então acho que vai ser um jogo difícil para ambas as equipes, mas é aquilo, né? Todo mundo diz, os clássicos igualam os desiguais. Então, cara, não tenho como passar uma visão antecipada de como vai ser esse confronto. É isso. Agora convoca aqui o Bruno, passa a voz a ele aqui, fica à vontade, dá suas impressões sobre a partida de amanhã. Bom, clássico, né? Aquela adrenalina, um dia antes vai começando já e no dia do jogo fica uma maravilha. Eu acredito, cara, o meu sentimento, e eu acredito que o sentimento de grande parte da torcida vascaína é de otimismo. O começo do Brasileirão ele gerou na gente um pouco de ansiedade, nervosismo, pelo elenco que nós não temos tão qualificado assim, mas a postura contra o Grêmio e a postura contra o Bragantino, ele faz com que a gente entre um pouco mais confiante. E uma coisa que eu acho muito importante, agora falando um pouco do lado de lá, é que o Fluminense não se encontra num momento de muita confiança dentro de campo. A torcida já vem reclamando do Diniz, os jogadores, alguns estão machucados, outros não vêm desempenhando um papel importante dentro do campo. Por exemplo, o Cano mesmo não já vinha há algum tempo sem marcar, veio marcar agora no último jogo. Então eu acho que esse sentido pode equilibrar um pouco o clássico. E relacionado à torcida, eu acho que o Maracanã não vai fazer nenhuma diferença a favor do Fluminense. Eu acho que vai ser como se tivesse 50-50. Esse é meu ponto de vista para a partida de amanhã. Boa. Agora vamos aqui com o Carlos. Mesma coisa que eu perguntei para eles, né? O que você projeta para essa partida, enfim, fica à vontade. Eu vejo que essa partida aí, como o Bruno falou, encara com muito otimismo. Eu vejo muito o Vasco conseguindo os 3 pontos nesse jogo, muito pela fase do Fluminense, muito pelo desempenho que a equipe vascaína vem demonstrando em campo, apesar dos lapsos e o tropeço com o Bragantino, que eu coloco mais no mero acaso, uma falha do goleiro da seleção brasileira, né, o goleiro convocado da seleção, e um chute desviado do que mais ou menos mérito do Bragantino. Então, se o jogo contra o Fluminense fosse ali pós Nova Iguaçu, fosse a estreia do Brasileiro, eu estaria bem assim, bem receoso, já contando com a derrota. Mas pelo que o Vasco vem apresentando no Brasileiro e que veio apresentando nos clássicos, até no Carioca mesmo, eu creio que a gente possa sair com resultado positivo, com grandes chances e mais uma festa na arquibancada, com certeza. Beleza, e para fechar, vamos aqui com o querido Jimmy. Mesma coisa que perguntei a eles, e no seu caso, né? Sua visão como tricolor, como é que você enxerga esse clássico de amanhã? Então, cara, eu acho que o Vasco tem boas chances, tá, de vencer esse jogo também. Sendo bem sincero, infelizmente, mas o que acontece é que o Fluminense não vem numa fase boa, isso com certeza. É até triste falar como tricolor, porque o Fluminense estava muito bem no Carioca com o time reserva.
Então, quando você coloca a campo um time reserva de jogadores que não se conhecem muito bem, não tem muito entrosamento, eles rendem da forma que estavam rendendo, estavam jogando muito bem, o Fluminense era líder isolado do Campeonato Carioca, com o Marcão no comando e jogadores reservas, né, já que, como jogou o Mundial de Clubes, o elenco principal ficou de férias. Então a gente ficava animado, né, porque pensava, poxa, você está jogando assim com os reservas, né, até o Fluminense até goleou o Nova Iguaçu com os reservas, e o pessoal, então, com os titulares vai ter um desempenho muito melhor, e isso não aconteceu. Só foi uma vitória nos últimos 7 jogos, e eu acho que é um momento assim que o Vasco, apesar de obviamente não estar em uma grande fase ou estar com seu melhor elenco, com o histórico recente nos clássicos contra o próprio Fluminense, né, já que o Fluminense só ganhou do Vasco da última vez no Carioca do ano passado, certo? Com esse histórico, eu acho que o Vasco tem boas chances de vencer o clássico, mas também não acho que seja um favoritismo imenso ou algo assim que seja óbvio. Eu só acredito mesmo que exista esse maior favorecimento, muito devido ao histórico recente dos clássicos contra o próprio Fluminense, que foi em favor do Vasco, e também da própria fase recente do Fluminense, que não vem conseguindo encaixar seu melhor futebol e conta com o Fernando Diniz, que vem sendo muito criticado, sim, isso é correto, muito por causa das improvisações e experimentos que às vezes fazem parecer que o Fernando Diniz não leva os clássicos a sério como clássicos, porque clássico não é, né, lugar de você fazer experimentos ou improvisações, mas enfim. Dentro disso, eu acho que é um clássico que dá muita margem de confiança para o torcedor vascaíno e deixa o torcedor tricolor, que já está frustrado, mais ainda, né? Já que o nível de cobrança subiu muito depois de tudo da Libertadores, né? Se espera do campeão da América muito mais do que o que vem entregando. Beleza, e agora vamos para as pautas relevantes da semana, né? A gente tem que começar aqui com o que foi o tema mais falado da última partida, a infeliz declaração de Ramon Dias na entrevista coletiva pós-jogo, em que ele problematizou o fato da operadora de VAR, lá em Bragança Paulista, ser uma mulher. Bom, já houve um pronunciamento tanto do Ramon quanto do Vasco, então eu acho, pelo menos, que não é pertinente abordar tanto sobre o acontecimento em si, até porque, estendendo um pouco mais, tanto eu quanto a galera aqui de Vasco da bancada já se pronunciou em cada página, então quem tiver interesse pode ir lá conferir. Mas a minha dúvida, Marcos, é em relação a isso impactar ou não no clássico de amanhã, né? Como é que você enxerga tudo isso, cara? Eu acho que não vai ter impacto no jogo em si, né? Talvez a torcida adversária acabe usando isso como munição para poder abalar ali. Eu acho que o Ramon Dias foi infeliz na declaração dele e tal. Por mais que ele já tenha se desculpado, enfim. Mas o elenco em si, porque foi rápido, né? Ele falou, o próprio Vasco lamentou, ele mesmo entrou ao vivo depois, se não me engano, foi na BTB Esportes e também falou sobre e tal. Mas, de fato, eu acho que não vai atrapalhar o Vasco. O Vasco segue focado. Eu acredito num bom jogo amanhã. É isso, é isso. Agora, nada mais relevante do que a gente falar sobre a confirmação de que amanhã, por mais uma vez, a gente não vai ter o nosso camisa 10 em campo, Dimitri Payet. É chovendo molhado apontar a falta que ele faz, né? Mas especificamente para amanhã, como é que você acha que isso vai afetar o Vasco, Pedro? Sem dúvida vai afetar de forma negativa, né? O Payet, cara, não só no Vasco, como qualquer time do Brasil, ele é titular, na minha opinião. Quem quer discordar, pode discordar à vontade. Mas, mesmo se o Vasco tivesse um camisa 10 reserva à altura do Payet, faria falta. Entende? Então, cara, sem dúvidas seria de extrema importância ter ele em campo, principalmente num clássico. Mas hoje eu acho que o Vasco tem plena capacidade de fazer uma boa partida sem Dimitri Payet, tá? Assim como fez no primeiro jogo. Já vi gente até falando que o Ramon ia quebrar a cabeça para saber como ia botar o Payet. Discordo, mas acho que, porra, é surreal, né? Alguém cogitar isso, né? Mas, enfim. Cara,
fazer falta vai fazer, né? Mas vida que segue, não tem como eu pegar aqui o meu joelho, a minha perna, tá lá para ele jogar, né? Então a gente vai ter que aguentar com o que tem aí, velho. É isso. E agora, vamos falar de uma estatística muito legal, que mostra o quão importante foi o nosso desempenho no Campeonato Carioca. O Vasco está invicto em clássicos em 2024 até o momento. Foram 2 empates contra Flamengo e Fluminense e uma vitória contra o Botafogo por 4-2. Claro que não só pelo placar se analisa esse tipo de coisa, né? Carlos, diante do que você viu nesses clássicos, isso representa algo de positivo para o Vasco em relação a esse jogo de amanhã? Ah, com certeza, porque se a gente pegar o comparativo com o ano passado, que o Vasco teve uma estatística terrível de clássicos, foram 11 jogos, 4 vitórias, um empate e 6 derrotas. Isso totalizando Carioca e Brasileiro. Foi uma estatística, pô, muito ruim para o Vasco, assim, em clássico. Fazia tempo que não tinha uns dados bem fracos, assim, 34, 36% de aproveitamento. Em clássico é muito ruim. E se a gente for parar para pensar nisso, jogar isso no brasileiro, são 6 jogos, né? Então, assim, são 6 jogos de clássicos que você tem que ter um aproveitamento interessante. E além do que, o clássico ele é um motivacional, cara. Um time que sai de uma vitória de um clássico para a próxima partida vem embalado para cima. E também causa o efeito reverso. Perdeu, sabe que dá aquela derrocada, né? A gente já começa a ver Twitter de que vai cair, vai isso e aquilo, e se ganha é Roma liberta, esse tipo de coisa. Mas assim, o Vasco esse ano tá sabendo jogar os clássicos. Eu acho que esse é o ponto. Ah, teve 2 empates aí com Flamengo e Fluminense. Sim, mas foram empates jogando até bem, foram empates que poderiam ter saído com a vitória, talvez. Às vezes uma bola aqui, outra ali poderia ter resolvido o jogo. E contra o Botafogo foi a derrocada. O time jogou absurdamente bem, fez um primeiro tempo impecável, foi para cima, como a gente gosta de ver o Vasco, né? Muito incisivo. Baseado neste histórico de clássicos deste ano, essa incrível melhora que a gente teve, eu acho que assim, temos sim grande chance. Eu acho que isso é um motivador para o clássico de amanhã. É isso. Bom, e agora uma notícia até controversa, vamos dizer assim, né? Que é o retorno de Praxedes para amanhã. O Meia ficou fora do último jogo contra o Bragantino pelo fato dele ser emprestado pela equipe paulista ao Vasco, aí entra toda uma questão contratual, né? E também uma outra novidade é que é muito provável que o Zé Gabriel retorne ao time titular, depois de ter sido começado como reserva na última partida. Bruno, o que você acha dessas possíveis 2 mudanças? E caso elas se confirmem, como é que você acha que fica o Vasco para essa partida? Bom, eu fico assustado, né? Assustado, preocupado, nervoso. A partida do Zé Gabriel contra o Bragantino, pelo amor de Deus, cara. Aqui minha esposa em casa falando o tempo todo, Bruno, para de reclamar. Toda vez que ele tocava na bola, ele errava um passe. O Zé Gabriel é aquele tipo de jogador, na minha humilde visão, nota 6, que num bom momento ele consegue alcançar um 7, mas não passa daquilo. Ano passado, com o Ramon, ele foi uma peça muito importante, e eu reconheço isso. Só que já está desgastado com a torcida. O primeiro passe que ele erra, o Vasco sendo mandante, a torcida já cai em cima dele. E essa pressão para o jogador ela é muito, muito complicada dele conseguir render, entrar em campo de forma tranquila, errar um primeiro passe até o segundo e depois se recuperar. Então, para mim, na minha humilde opinião, amanhã deveria entrar o Hugo Moura já de cara. Mas não vai acontecer isso por conta de uma hierarquia, né? Senão o velho vai perder o vestiário. E ele é malandro e ele não vai fazer isso. Infelizmente, a gente tem 2 jogadores limitados, criticados pela torcida, que vão para o jogo de amanhã. Eu acho que a única vantagem para ele é da torcida do Vasco não ser a maioria dentro do estádio, então isso pode gerar um pouco mais de paciência e tranquilidade para eles. Mas, no meu ponto de vista, são jogadores que não deviam mais estar no elenco. Para mim, pode trazer acho que é o Lucas Eduardo, se eu não me engano, da base, que já subiu, fez os jogos no começo do Carioca, parece ser muito promissor. Para mim, já daria oportunidade para ele. O Vasco não está naquela panela de pressão do ano passado, onde não pode botar um jovem para jogar, muito pelo contrário, começo de campeonato, tem que testar mesmo. E Praxedes e Zé Gabriel são figurinhas repetidas, que a gente sabe muito bem o que eles podem dar para a gente dentro de campo.
Então esse é o meu ponto de vista. Amanhã não sei qual vai ser a escalação, mas eu não entraria com nenhum dos dois ali, fazer um improviso de trazer alguém para o primeiro volante, entrava com o Moura, para não ter essas peças em campo. Essa é a minha opinião sobre os dois. É isso, e, bom, a sugestão do Bruno ela é válida demais. O Lucas Eduardo realmente mostrou coisas boas no Carioca. Só vou fazer um pequeno adendo, porque apesar da boa intenção, mano, o Lucas Eduardo amanhã entra em campo. E até aproveito para fazer essa informação, né? Amanhã o Vasco entra em campo pela partida de ida da Copa Rio Sub-20 contra o Fluminense também, inclusive. Vamos ter 3 clássicos amanhã em diferentes categorias, né? O Lucas Eduardo vai estar lá, mas eu também seria a favor de que ele tivesse aí nessa vaga. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense, né? Uma novidade que importa bastante nesse pré-jogo são os retornos de Felipe Melo, Marcelo e Keno ao time titular. Marcelo e o Felipe ficaram de fora do último jogo contra o Bahia por terem sido poupados, e já o Keno vinha se recuperando de uma lesão sofrida ainda antes do início do Campeonato Brasileiro. Jimmy, de que maneira você enxerga esses possíveis 3 retornos aí? Cara, bom, vamos lá, primeiro de tudo. O Keno, ele não vinha jogando bem, né? Desde em 2024, né? Recorte de 2024, ele não via bem. E contando que a gente já tem o Marquinhos, que tá muito bem, tá jogando muito bem, e o John Arias, que é o John Arias, são literalmente aí os 5 melhores jogadores da América, sinceramente, para quem acompanha sabe. O quanto que ele é diferenciado, carrega o Fluminense. E eu acho que o Keno não tem muita diferença quando tem esses dois caras na frente dele, né? Eu acho que ele tem a tendência que ele vá para a reserva com essa boa fase dos nossos pontas. O Marcelo, cara, eu acho que o Marcelo não consegue trazer assim tanto impacto quanto estava no ano passado, porque assim, o Marcelo com a bola no pé ele é excelente, extra classe máxima, mas sem bola ele deixa muito a desejar e expõe muita defesa, e o Diniz não parece se preocupar em montar um time que seja capaz de sustentar a vulnerabilidade que o Marcelo deixa no sistema defensivo. Então, assim, é um retorno que ajuda o Fluminense, claro, com a bola, mas sem ela já me atrai um pouco de dúvidas. Eu não tenho conhecimento a fundo do time do Vasco, quem tem boa fase, quem não tá, mas se o Vasco souber explorar bem o lado esquerdo do Fluminense com o Marcelo sendo titular, é uma boa aula de contra-ataque. Se eu tivesse que enfrentar o Fluminense, eu escalaria um time visando contra-atacar o lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Marcelo. Com o Diogo Barbosa, ele vem jogando muito bem desde que entrou no Fluminense. O Diogo Barbosa superou expectativas e ele consegue marcar melhor, suprir melhor nessa exigência defensiva, mas o Marcelo não. E o Felipe Melo, ele é um jogador que, assim, é questionado, né, por uma parte da torcida, eu incluso, porém é um ótimo reforço, porque o Fluminense tem um problema na zaga crônico agora. Né? Desde que o Nino saiu do clube, não foi contratado um zagueiro à altura para substituí-lo. Meu palpite sincero é que foi para guardar a vaga para o Thiago Silva, que a gente nem sabe se realmente vai vir. É uma possibilidade maior se ele vai ser do Chelsea, mas enfim, foi um erro de estratégia. E agora a gente tem que tolerar aí Martinelli, que vem jogando de zagueiro, sem a menor condição de jogar de zagueiro, é um jogador franzino de 1,76 de altura, então assim, é uma bizarrice absurda que se coloca o Martinelli na zaga continuamente, um dos erros mais toscos que o Diniz vem cometendo. E o Felipe Melo vem e pode fazer uma dupla com o Manuel, que, enfim, vai ser de muita ajuda, né, para o Fluminense. Mas não é mais pela carência no setor do que propriamente pelos méritos do Felipe Melo. Enfim, no geral, acho que não são reforços que mudam muito o parâmetro do jogo, mas o Felipe Melo principalmente auxilia muito, né, a estruturar o sistema defensivo do Fluminense, que está totalmente defasado. É isso. E agora vamos falar de uma notícia triste para o torcedor vascaíno, que é a ausência confirmada de Gary Medel para o jogo de amanhã, né? O zagueiro chileno e capitão do Vasco está lá no seu país natal, fazendo acompanhamento para sua mãe, que vive um momento de saúde delicado, né? Enfim, Marcos, como é que você sente que o time fica com essa ausência? Então, primeiro eu quero desejar forças lá, né, cara? A gente não tem muita mais atualização, só sabe que ele tá lá. Desejo forças aí para ele. E faz falta, né, cara? O Medel faz falta. Nosso capitão ali, um homem da palavra dentro de campo. Mas ainda acredito na nossa defesa, tá?
Eu acho que a derrota no último jogo em si, teve uma falha do Léo, lógico, né? Não tem como negar, mas eu acredito na nossa defesa. A gente chegou a momentos tá com muito mais intensidade no jogo, e aquele gol que saiu do Bragantino foi, pô, não foi falha da defesa o segundo gol. O Maicon foi tirar a bola esbarrou nele e foi para encobrir o Léo. Tá? Então, assim, eu acredito na nossa defesa. Ele faz muita falta, sempre vai fazer, mas tanto o Maicon quanto o João Vitor, quem entrar no lugar, como eu falei na última live, ele vai fazer um bom papel. E o que aconteceu no último jogo não foi azar, não foi falha da defesa no segundo gol. É isso. Agora vamos falar de uma coisa boa, né? Que tem sido esse momento recente do David, que participou em gol nas 2 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, deu assistência na última partida pro gol do Verratti. Ele que chegou um pouco desacreditado aqui no Vasco nesse começo de ano, né? Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa surpresa positiva, né? Que ele tem sido. Surpresa para vocês, porque eu não tô nem um pouco surpreso, tá? Já esperava isso aí. Filho, quando o jogador chega aqui já com música, não tem jeito, filho. Só o Ribamar que a música veio depois, tá? O David já chegou aqui já consolidado. Cara, eu já tinha conversado com um amigo São Paulino, ele rasgou elogio pro, pro David. Galera do Fortaleza também adora o David. Cara, é o jeito dele, o jeitão dele mesmo, pesado. Um jogador mais forte, um jogador mais. Características únicas, né? E a galera pega muito no pé dele por conta disso. Claro, gente, atacante que perde gol é atacante que chega no gol, né? Que não dá pra participar de gol sem perder gol, né? O cara tá ali na área, tá sempre finalizando, é óbvio que ele vai perder gol. Isso aí acontece mesmo. Então acho que o pessoal tem que parar um pouco de pegar no pé do David e abraçar a causa, até mesmo para o jogador ganhar mais confiança, né? Então, fico muito feliz com esse momento bom dele e vocês vão ter uma surpresa aí no final do ano. Eu não vou ter porque eu já era da tropa do DVD, né? Então, é isso. É isso. Agora vamos falar de um dos possíveis substitutos para o ausente Medel, né? Como a gente falou aqui agora há pouco, que é João Vitor. Ele que, segundo informações, está em boa forma física e vai ser relacionado para amanhã. Bruno, queria que você analisasse o momento que o João vive, se ele te convence a ser titular, a assumir essa vaga de titular de amanhã, que está indefinida, né? Saiu aí recentemente uma provável escalação, mas a gente sabe que isso aí não é certeza absoluta. Ele te convence a ser titular amanhã, se for o caso? Desculpa, estava mutado. Sim, me convence porque, para mim, ele é um zagueiro alto, de muita velocidade, de uma técnica boa. Para mim, ele seria o titular nessa zaga com todos disponíveis: Medel, Maicon, Léo. Eu acho que o Ramon ele tem muita consideração pelo Medel e não saca ele do time. Muito por conta da personalidade dele, do ganho que ele tem no vestiário, mas pelas atuações recentes, a zaga poderia ser composta facilmente por Léo Pelé pela esquerda e João Vitor pela direita. Ou até que se fizesse uma improvisação na lateral direita, eu acho que também o João daria conta do recado, porque Puma não vem jogando bem desde o ano passado, o Paulo Henrique está muito mal, jogador que pensa pouco e corre muito. Então, se amanhã ele entrasse com 3 zagueiros, eu acho até que seria uma boa formação para poder tentar segurar o Fluminense. O momento do João Vitor é de crescimento, ele começou bem, deu uma rateada, foi para o banco, sim, sem explicação nenhuma, acho que por conta de preferência do próprio Ramon, e eu acho que ele tem tudo agora para poder pegar a vaga, botar debaixo do braço e justificar esse investimento que foi feito nele de 32 milhões. E que eu acho que, para o zagueiro que ele não é tão caro assim, não. Acho que ele vai dar retorno técnico e acredito até no financeiro também, para o Vasco futuramente. É isso. E agora
Vamos falar sobre aquele que tem sido o nosso grande destaque ofensivo desde a sua chegada lá no meio de 2023, que é Pablo Verratti. Ele que marcou gol na última rodada, apesar de não ter sido o suficiente para evitar a derrota, né, para garantir um empate, mas tá marcando, né? E é bom lembrar que ele também já marcou contra o Fluminense, naquele 4-2 lá do ano passado. Enfim, queria saber de você, Carlos, como é que você enxerga o atual momento dele e o que você espera dele para amanhã? O atual momento do Verratti, ele é abaixo do que estava o ano passado, porém, ele não posso falar que ele está no momento ruim. Momento ruim não tá, ele está no momento ok, normal. O problema é que ele, quando chegou, botou o sarrafo lá em cima, né? Com grandes apresentações, marcando gol. E hoje a gente vê um Verratti talvez um pouco menos participativo ofensivamente, nessa quesito de brigar por uma bola, disputa de corpo, bolas aéreas. No jogo contra o Bragantino, ele meteu uma bola na trave, cabeceou uma outra sozinho para fora. Assim, a bola tá chegando, só que não tá tendo aquele aproveitamento que ele tinha no passado. Mas ele vem fazendo boas apresentações. Eu acho que ele continua sendo um jogador que vai para cima, gosta dos grandes jogos, gosta de disputar bola. Tá um pouquinho abaixo? Tá, mas falar que ele tá ruim não tá. Eu deixo até uma interrogação aí para o pessoal que está ouvindo, ou para todo mundo da mesa, que for o caso. Será que o rendimento mais baixo do Verratti tem a ver com a saída do Gabriel Peck? Olha, eu acho que sim, porque o Gabriel Peck era muito voluntarioso, apesar dos pesares, e colaborava muito mais do que os nossos atuais pontos. Então, creio que o fato do Gabriel Peck ser muito incisivo pode ter influenciado o Verratti positivamente ano passado, e esse ano, como ele não tem mais aquele ponta assim desse estilo do Gabriel Peck, ele pode estar se sentindo um pouco sozinho no ataque. Mas continua sendo nossa principal arma ofensiva, e estou bastante confiante aí que ele possa, mais para frente, com o nosso meio-campo completo e o Payet, assim, a gente possa conseguir dele aí peça fundamental para conseguir vitórias, de achar aqueles golzinhos, quem sabe aí brigar por uma artilharia, por que não? É isso, até nisso que você falou, né? Um dado estatístico que eu acho que foi o Vasco oficialmente, né? O perfil oficial que botou, que desde a sua chegada ao Brasil, Pablo Verratti é o atacante de times da Série A que mais marcou gols, ou seja, vive um grande momento. Bom, agora vamos voltar um pouquinho para o Fluminense, né? Vamos falar sobre os problemas defensivos que o Tricolor tem vivido ultimamente. Se vê muita crítica em cima do fato do Fernando Diniz ter improvisado os jogadores na zaga, não usar tanto zagueiros de ofício, enfim. Jimmy, eu queria que você pontuasse um pouco sobre como que você enxerga tudo isso. Cara, a questão defensiva do Fluminense é, na verdade, muito fácil de você explicar. Cara, foi o que eu falei com o Martinelli. Pega um volante do Vasco, tá? Que não seja tão alto, um 76, que não tenha força física, e coloca ele na zaga. Tipo, vê se isso vai dar certo. Não vai. O Fluminense, eu não vou lembrar agora o número exato, mas o Fluminense vem tomando um número absurdo de gols de bola aérea, por motivos óbvios. O Fluminense vem sofrendo com velocidade, porque tem uma linha de defesa que quer jogar em linha alta, mas não tem boa organização para voltar, e não tem velocidade. O Nino era um zagueiro muito, muito alto, muito grande, mas que tinha uma boa velocidade. Ele conseguia pegar os atacantes e cara, acho que assim, só o torcedor tricolor vai entender o quanto que o Nino tá fazendo falta pro Fluminense, o quão diferenciado ele era. E desde que ele saiu, parece que ninguém assumiu essa bronca de ser o cara da linha defensiva, de ser o pilar dessa linha defensiva. A gente perdeu uma estrutura e a minha sensação é que sacrificou tudo para esperar o Thiago Silva. Então, assim, eu acho que a principal forma de você matar o Fluminense é de duas maneiras. A velocidade, apesar de que o time já está acostumado a sofrer nesse quesito, então o Fluminense sabe sofrer no contra-ataque, mas a bola aérea é algo recente. A bola aérea é algo que o Fluminense não tinha problema, porque tinha o Nino, que era excelente nesse quesito, e não tem mais. Então é algo que o Fluminense está desacostumado a sofrer, anda sofrendo muito, e talvez o Felipe Melo, talvez não, ele ajuda muito, o retorno dele vai auxiliar o Fluminense nisso. Mas chega mais para frente, o Fluminense não abre o placar ou tá perdendo, o Diniz já vai e começa a fazer uma loucura completa, tira zagueiro, coloca volante na zaga. E aí o Fluminense termina o jogo contra o Bahia sem zagueiro, sem lateral. O Fluminense terminou o jogo contra o Bahia com 2 pontas nas laterais e 2 volantes na zaga. Então,
E acho que nenhuma criança faria o que o Diniz faz em termos de encher o time de atacante. Acho que qualquer pessoa com meio neurônio entende que não é assim que o futebol funciona. Não é por causa disso que você vai fazer gol. E obviamente, você desaba a defesa, né, com essa estratégia. Então, acho que a defesa do Fluminense sofre tanto pela perda do Nino desde que ele saiu, quanto por improvisar jogadores que não têm a menor condição de jogar na zaga. Eu acho que essa é um pouco da resposta, e é o ponto que o Vasco, se quiser vencer, vai querer vencer, tem que explorar. É a bola aérea e a velocidade, mas principalmente a bola aérea. É isso. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o Musso, da página do querido Marcos Matheus Carvalho, que recebeu algumas críticas pela sua partida lá em Bragança Paulista, né? Como é que você analisa esse momento recente dele, Marcos? Então, realmente ele começou meio desconexo do jogo, né, cara? Não começou muito bem, mas conforme foi passando o tempo, ele foi entrando no jogo, inclusive deu uma assistência. Acho que foi um passe para o Rossi, se não me engano, ali da intermediária ofensiva. Acho que o Rossi tocou para o Verratti, fez o gol, mas acho que o Rossi estava impedido. Não me recordo se foi o Rossi que recebeu essa bola. Foi um bom passe. Um garoto novo, ele vai oscilar, não tem o que fazer, ele vai oscilar. E só foi substituído, no meu ponto de vista, por conta daquela falta que ele fez nos 20 minutos do primeiro tempo. Que eu, particularmente, gosto desse tipo de jogador que mata a jogada no contra-ataque, mas ali, no meu ponto de vista, não tinha necessidade daquilo. Você tomou um amarelo aos 20 minutos de jogo, numa bola que estava basicamente saindo da grande área adversária, eu acho que não faz sentido. Talvez faria mais sentido se ele tivesse perdido essa bola ou tentado fazer essa falta, num contra-ataque onde a bola estivesse no meio campo, quase na intermediária defensiva do Vasco. Mas, fora isso, eu acredito que ele vai continuar sendo titular. Acho que ele tem muito a acrescentar, tem muito a evoluir ainda. E o que eu espero é que ele fique nesse time, por mais que é difícil com a volta do Paê, com a volta do Paulinho, quando eles voltarem já aí. Tem muita qualidade, mas é um garoto que vai acrescentar muito para a gente no decorrer do ano, até a volta desses craques aí. É isso. Bom, ainda sobre o provável time de amanhã, ao que tudo indica, o substituto do Medel será o zagueiro Maicon, né? Como eu falei agora há pouco, né? Saiu a escalação provável do Globo Esporte e nela diz que o Maicon vai ser titular. Pedro, sendo esse o caso, né? O que você analisa em relação a isso? O Maicon realmente é a melhor opção para poder substituir o Medel? Você está falando com o jurídico do Maicon Good of Saga, tá? Cara, tu tirou o dia pra falar sobre jogadores que eu defendo aqui há muito tempo. O Maicon carrega essa imagem pesada que ele trouxe do Santos, com razão, tá? Ele não vinha atuando no Santos, não vinha fazendo boas partidas. Os santistas agradeceram demais, até um amigo meu santista lá, meu seguidor, Teodoro. Pô, o cara me perturbou, filho, o mês todo. Vocês levaram o Maicon, vocês estão ferrados, não sei o que. Cara, o Maicon vinha de lesão. O Maicon tava sem confiança. A torcida do Santos odiava ele, a torcida do Santos vaiava ele. A torcida do Santos era doida pra ele sair, inclusive agradeceram, né? Ficou bem claro. E, cara, bastou 2 boas partidas aqui para ele pegar confiança. O cara é um líder, um capitão na ausência do Medel. Acredito eu, tá? Não tô lá no vestiário para saber, mas acredito que ele seja o cara que faça o papel ali de líder. O Maicon tem a carreira linda, é campeão, é ídolo por onde passou, tá? Nos 2 times que ele foi campeão, que ele jogou, ele foi ídolo. No São Paulo também jogou muita bola. E futebol não se desaprende. Futebol é físico e confiança. Hoje ele tá com um bom físico, ele não tem tido nenhum problema com lesões. E ele tem estado confiante desde a sequência que ele teve ano passado. Então tem de tudo para fazer uma boa partida. Eu gosto do jogo aéreo dele. E amanhã vocês vão ver e pode me cobrar. É isso. Bom, agora vamos olhar para uma novidade importante do time nessa última semana, que foi a contratação do volante Hugo Moura.
segundo informações, ele já vai estar relacionado para amanhã, né? Para você, Carlos, ele já poderia ser utilizado? Até acho que foi você que falou na primeira resposta algo nesse sentido, né? Enfim, como é que você enxerga isso? Olha, o Hugo Moura é assim, grande aquisição no sentido de para compor um elenco. Ele é um bom jogador, ele veio jogando constantemente no Atlético Paranaense. Ano passado ele fez 30 jogos pelo Brasileirão no Atlético Paranaense, aí, sendo 15 como titular, então foi uma peça bastante utilizada. E creio que ele chega com um status bom, porque assim, se a gente for parar para analisar números dele, pegando os nossos principais jogadores, como o Zé Gabriel e o Sforza, que são da posição, ele apresenta uns números melhores em alguns quesitos, como desarme, interceptações, passe longo, né? E ele acaba levando vantagem nesse quesito. Só que eu estava numa live esses dias, assistindo a live do Madruga Vascaíno, e ele colocou os highlights do Hugo Moura. Meu Deus, eu nunca vi um jogador com tanto highlight ruim na minha vida. Mas, assim, espero de verdade que esses highlights sejam, assim, completamente ponto fora da curva. Eu acompanho alguns jogos do Atlético Paranaense esse ano, os da pré-Libertadores, se eu não me engano, ou Sul-Americano, não lembro, e alguns do Paranaense, e que ele fez uma partida ok. É um cara que vai brigar no meio-campo, que vai entregar o suor na camisa, mas não espere um cara que vai desarmar, sair driblando todo mundo e resolver o jogo. Não vai. Ele vai fazer o dele, feijão com arroz. Desarmou, toca pro lado e vida que segue. E eu acho que, assim, tenho 100% de certeza que jogando ele não vai começar, mas com certeza ele vai entrar. Bota ele no segundo tempo para ver como é que vai lidar. Espero que ele entre com o Vasco vencendo, que assim a pressão é menor, né? Para cima dele, né? Porque senão já começa no fogo cruzado. É isso. E, bom, acho que uma última pauta importante em relação ao Vasco é a pouca utilização de Adson, né? O meio-atacante não foi titular na última partida e vem tendo pouca minutagem nos últimos jogos, assim, no geral, né? Bruno, queria saber de você, como é que você analisa isso? Adson. É complicado, cara. Complicado. Acho que foi uma negociação totalmente errada do Vasco. Um investimento fixo assim de vamos comprar. Eu não sou contra o jogador. Você quer trazer o jogador na forma que o Adson se encontra, em baixa na Europa, sem jogos, se não me engano, acho que ele fez 2 jogos só lá na França. O que o Vasco poderia ter feito? Vamos propor um empréstimo? Atingiu as metas? A gente paga esse valor, que aí pelo menos o cara vai se justificar. Mas não, o Vasco fez um investimento de 32 milhões, um jogador que não tem força física, não tem força com a bola no pé para poder fazer um tipo de jogada de arranque. Nesse último jogo agora contra o Bragantino, ele por 2 vezes pegou a bola, tentou botar a bola na área e ele não conseguiu fazer a bola entrar na área. É um jogador que para futebol profissional não tem físico nenhum. No dia que eu fui no Maracanã, que eu estava lá do Pedro, a gente estava assistindo, até fiz um comentário com ele. Poxa, olha o Adson. Você olha pro Adson, assim, a estrutura física dele é de um adolescente de 15 anos. Imagina você pegar um adolescente de 15 anos e jogar num monte de geladeira, no Maicon, com esses jogadores mais fortes, no João Vitor. Ele não vai render. Então, para mim, a contratação do Adson, para mim, foi o maior erro da temporada. Mas também, vindo do Alexandre Matos, né, que fez um trabalho muito ruim, fica no mesmo nível. Eu não gosto do Adson. Eu acho que ele é jogador muito limitado, tem poucas virtudes, tem mais lados negativos do que positivos. E no meu time ele não frequentaria. Se o Vasco, infelizmente, tivesse só trazido ele em forma de empréstimo, seria muito mais fácil no final do ano fazer uma devolução. Mas não, o Vasco trouxe o jogador, então agora tem que botar para jogar, para se conseguir revender ele lá na frente, tirar um pouco do prejuízo. Vamos supor que ele, vamos dizer assim, ele tá no mesmo barco do que o Orelhano. Só que o Orelhano a gente via potencial. No Adson eu já não consigo ver. É isso. Bom, agora antes da gente encerrar aqui, né? Vamos falar um pouco sobre os trabalhos de cada comissão técnica aí, para a galera do Fluminense que estiver vendo, conhecer um pouco da do Vasco, e para a galera do Vasco também conhecer um pouco da do Fluminense. Vou falar um pouco do que tem sido esse trabalho do Ramon Dias, destacar alguns pontos, e depois eu passo a palavra para o Jimmy falar
sobre o trabalho do Fernando Diniz. Um pouco mais, né? Já falou um pouquinho, mas acrescentar alguma coisa que ele acha pertinente, né? Bom, para começar, é bom pontuar sobre o retrospecto positivo do Ramon em clássicos. É um retrospecto de 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi 1-0 para o Flamengo no final do ano passado, em 6 jogos até o momento, o que dá um aproveitamento de 61%, né? Um aproveitamento eu considero alto. E acho que eu não tenho a estatística aqui de cabeça, mas salvo engano, dos últimos 5 técnicos do Vasco, é o aproveitamento mais alto em clássicos. Também é bom importante falar, enfim, a importância que ele teve na reta final do ano passado, garantindo a permanência do Vasco na primeira divisão. Nesse ano teve alguns momentos de equívoco, como na partida de volta da semifinal do Carioca, ou até nesse último jogo, que tomou decisões um pouco questionáveis, mas no geral faz um bom ano e agrada a grande maioria da torcida, a mim também. E, bom, agora vamos dar uma olhada no que o lado adversário tem vivido em relação ao seu técnico. Jimmy, fica à vontade aí para pontuar o trabalho do Diniz, comentar o que você achar importante sobre ele, enfim, acrescentar o que você quiser também. Bom, sobre o Fernando Diniz, cara, o trabalho como um todo é até difícil de achar palavras, né? Porque ele deu o título mais importante da história do Fluminense, e o título que o Fluminense era tão perseguido por não possuir, então ele deu fim aí a um eterno pesar que a gente guardava, principalmente, né, no Maracanã, né? Depois de tantos anos, encerrou aquela noite, né? Contra a LDU. E agora, né, deu o título da Recopa. Então, assim, a gratidão é enorme. Nunca vai sumir a gratidão ao Fernando Diniz, nunca vai desaparecer esse amor que a gente tem, né, essa sensação, mas o futebol profissional e o futebol num clube de elite, da elite do Brasileirão, tem que ser de exigência, tem que ser de cobrança, e ele não pode ser diminuído por carinho e gratidão passada. O Fernando Diniz, ele fez o Fluminense jogar um futebol lindo no ano passado, extremamente competitivo, ali no início do Brasileiro até a metade, né? O Fluminense estava no auge do seu futebol jogado mesmo, depois evoluiu em outros quesitos, mas o futebol jogado era incrível, aquela final contra o Flamengo goleada, e hoje a gente vê um retrocesso, né? O time já não consegue desempenhar o mesmo nível de intensidade, sim, tem mais lesões, tem sofrendo com mais lesões, porém a gente vê um Fernando Diniz sem material, sem repertório para substituir os jogadores que estão lesionados, sem repertório para achar soluções e se reinventar. Um Germancano que já não recebe o número de bolas que recebia antes, já não tem tantas chances quanto já teve, e uma defesa que está muito mais frágil do que já teve também. Então, é um trabalho que, no todo, não tem como não falar que é excelente, não tem como não falar que é brilhante, mas que nesse momento, como chega agora, é no seu momento mais baixo desde o retorno de Fernando Diniz ao Fluminense, isso é sem sombra de dúvidas. Vamos ver, ainda está muito início da temporada, muita coisa muda, muitos times que começam mal terminam brilhantemente, e o oposto também. Então, o Fernando Diniz tem muito tempo ainda para se reinventar, com os jogadores que vão retornar, mas, por enquanto, é uma fase bem precária mesmo, de um trabalho que é brilhante. É isso, o Diniz que também já passou pelo Vasco, né? Então sempre que reencontra o Vasco é um sentimento especial. Jimmy, antes de a gente partir para o encerramento, tem uma coisa que acaba sendo pertinente em relação a esse jogo de amanhã, que é o retrospecto recente em clássicos negativo do Fluminense, né? Já é mais de 1 ano e meio sem vencer clássico, o último foi a final do Carioca contra o Flamengo, que você mencionou aí há pouco, né? De lá para cá são 13 clássicos sem vencer. Nesse momento, está empatado com a pior sequência da história do Fluminense em clássicos. E caso não vença amanhã, se isola como a pior da história, né? Bom, você acha que isso causa alguma pressão? Os jogadores vão a campo só focados em jogar mesmo? Isso não afeta em nada? Cara, eu acho que causa uma pressão muito grande, com certeza, tenho certeza disso, porque deveria, pelo menos, porque a cultura brasileira, ela é muito voltada para a valorização do clássico. A rivalidade aqui é muito forte, e ganhar clássico é uma obrigação, precisa ser uma obrigação, independente do contexto. Às vezes a gente está falando de um Botafogo, um Vasco que estava na Série B e tinha que ganhar do Flamengo de 2019. Então, assim, são questões assim que não importa. E realmente, no clássico, a gente vê uma igualdade maior, né? Dos níveis, meio que os dois acabam se nivelando, quem tá pior tenta melhorar, quem tá melhor não consegue desenvolver seu melhor futebol por causa da emoção também.
e o Fluminense não vem conseguindo desenvolver nada, né? Os clássicos, a gente, claro que nesse recorte aí, a gente tem clássicos em que o Fluminense precisou poupar por causa do jogo decisivo, o time estava cansado, estava com a mente em outro lugar, né? Aquele 4-2 do Vasco em cima do Fluminense mesmo, estava ali muito condicionado pela sequência ali da Libertadores, que a gente teve no final do ano passado. Só que a sequência, ela é inegavelmente péssima, ela é desastrosa, é a pior da história do clube, e eu acredito que passa muito pela mentalidade do Fernando Diniz. Fernando Diniz não me parece transparecer no clássico a importância que o clássico tem. Parece que ele entra num jogo contra o Vasco, por exemplo, como se fosse qualquer outro jogo. E não é. E não tem como ser. Um clássico, existe outro tipo de personalidade, outro tipo de trabalho dentro de campo que o Diniz parece desconsiderar. Então, assim, você não tem como experimentar, fazer maluquices como ele vem fazendo, né, improvisações. A torcida do Fluminense até vem brincando, né, que tem medo de um dia abrir para ver o jogo do Fluminense e o Cano tá jogando de goleiro, o Fábio tá jogando de volante, porque o Diniz, ele tá fazendo tantas maluquices em campo que a gente fica com medo real, né? A gente não sabe de onde ele tira as ideias dele. E não vem dando certo. E no clássico, então, é o lugar que você menos tem que experimentar. E é o lugar que parece que ele mais quer experimentar, né? Então, assim, é óbvio que é a fórmula para dar errado, né? É a fórmula para dar errado. E o Fluminense, por ser o atual campeão da América, atrai ainda mais a atenção dos seus adversários, que tem ainda mais essa gana de querer vencer o Fluminense. Mas eu acho que como eu disse, eu acho que o Vasco tem boas chances de vencer amanhã, infelizmente. Tá? Eu acho que é uma possibilidade grande. E espero que não aconteça, mas é uma chance aí. E vamos ver se o Diniz finalmente vai acordar e notar que talvez clássico seja um jogo para você ter um pouquinho mais de pé no chão. É isso. Bom, e com isso a gente fica por aqui. Fica um agradecimento a todo mundo aí de casa que acompanhou até o final, né? E sempre fica a indicação de seguir o Monumental Podcast em todas as suas redes. Estão aparecendo aqui embaixo, @monumentalcast no YouTube, no Spotify e no Twitter. E bom, para a gente se despedir aqui, né? Vou convocar de novo a galera para a gente deixar aquele recado, né? Aquele abraço para o pessoal de casa e também um palpite no placar para o jogo de amanhã. Vou começar aqui com o querido Marcos. E aí, o que você tem em mente, mano? Cara, clássico, acho que vai ser um clássico de os gols amanhã, cara. Acho que é um empatezinho de 1-1. 1-1. Acho que esse é o placar do jogo amanhã. É isso. Bom, agora vamos aqui com o Pedro. E aí, Pedro? O que você espera desse jogo amanhã no placar? Amanhã é 2-0, filho. É isso. Vamos agora aqui com o Carlos. E aí, cara? O que você espera desse jogo aí? Olha, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom de assistir. Eu palpitei que vai ser muitos gols, né? Eu acho que vai rolar um 4-1 aí nesse jogo. Espero que seja pro Vasco, mas assim, eu acho que vai ser um jogo de bastante gols. É isso. Vamos agora com o Bruno. O que você tem em mente, cara? Qual que é o placar que você espera dessa partida aí? Bom, como eu falei no começo, estou otimista para o jogo de amanhã. Acredito que o Vasco vai sair na frente, vai ampliar. O Fluminense deve diminuir, o Vasco deve fechar o caixão como 3-1. 3-1, torcida comemorando bastante, a torcida deles indo embora. E mais 3 pontinhos na conta. É isso. E para fechar, vamos aqui com o Jimmy, nosso convidado. Jimmy, o que você tem em mente para essa partida e seu palpite aí do placar também? Eu acredito que concordo com 1-1. Acho que 1-1, acho que é um placar assim bem visível. Eu acho que é um jogo que está aberto, né? Como eu disse, o Vasco tem boa chance, mas o Fluminense também tem condições de vencer esse jogo, né? Tá pressionado. Acho bem provável que haja uma goleada, bem provável mesmo. Acho que nenhum dos dois times está com um cacife muito grande para ostentar essa possibilidade. Tô mais aí pro 1-1. Acho que 1-1 é um resultado imaginável, assim. É isso. Bom, novamente, fico agradecimento a todo mundo. Vou deixar meu palpite também, cara. É até complicado palpitar, que eu sempre sou um cara muito pé no chão. Quem acompanha lá os bolões que a gente faz, né? Então, assim, eu vou de 1-0.
Eu espero que seja pro Vasco. Eu acho que esse clássico aí, como a galera pontuou durante o programa, né? São duas equipes que não vêm de um brilhantismo técnico muito grande, cada uma com seus próprios problemas, né? O Diniz, querendo ou não, vem oscilando um pouco. Também o Vasco, enfim, pela limitação do elenco e tal. Então acho que 1-0 fica legal. Enfim, galera, novamente obrigado a quem deu audiência aí pra gente. Obrigado a galera que participou. Sempre fica a indicação de seguir todo mundo aqui do programa, todo mundo que participou aqui conosco, tanto a galera da bancada fixa, o Pedro, o arroba dele aqui no Twitter é p_vasconcelos8, o Marcos, da Central do Cocão, arroba Central do Cocal, o Carlos, da Vulgo Vascão, arroba Vulgo Vascão, com 2 Os no final, o Bruno, da Hospício Vascaíno, aqui o arroba dele. Ah, não, perdão, inverti o convidado. É o Carlos, do Hospício Vascaíno, arroba Hospício Vascaíno também. E claro, o Jimmy, né, que nos brilhantou aqui com a sua presença. O trabalho dele é difícil que alguém não conheça, né, mas nunca é demais recomendar. Arroba Bundesinsider é um trabalho espetacular. Mesmo quem não acompanha futebol alemão, com certeza vai gostar. É uma página, faz um trabalho impecável. Eu falo assim de coração, né, cara? A página que eu não só acompanhei, já tive lá também, então é isso. Bom, é isso, galera. Forte abraço a todos. Que amanhã seja um bom jogo, tanto para quem estiver vendo pelo lado do Fluminense, quanto para quem estiver vendo do lado do Vasco. E bom jogo principalmente no sentido de ser um bom espetáculo, que não tenha nenhuma briga, que não tenha nenhum problema, nenhum extracampo. É isso. Valeu.